Olá, hoje estamos aqui para gravar o nosso terceiro episódio do podcast Face a Face, com um assunto muito interessante, um assunto que várias mães e pais comentam comigo no consultório e até mesmo alguns colegas, cirurgiões dentistas, odontopediatras, que pedem informação sobre isso, que é cirurgia oral na criança. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto de uma maneira aqui bem leve, com muita informação legal. Mas antes de a gente falar sobre isso, quero apenas lembrá-los de se inscreverem no canal, ativar o nosso sininho de notificação para que vocês possam receber informação atualizada do nosso conteúdo que é lançado semanalmente no canal do YouTube. E agradecer aqueles que já se inscreveram, afinal já são mais de 120 inscritos no nosso canal, apenas na nossa primeira semana, né, com o podcast sendo publicado. Então, fantástico, agradeço a todos que se inscreveram e vamos lá. Também quero deixar aqui o meu agradecimento, né, à Platter, a Mary Splatter, que deixou aqui pra gente uma coisa muito bacana, né, uma tábua de frios que você pode também pedir na sua casa para confraternizar com seus colegas, enfim. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail Obrigado ring. mais e vamos começar agora o nosso tema. Então, por que cirurgia oral na criança? As crianças, elas têm, né, múltiplas situações na qual precisam ir ao dentista e, em algumas vezes, essas condições que afetam a dentição ou os tecidos moles da boca, elas são tratadas por meio de cirurgia. E aí começa o primeiro dilema. É natural, né, a preocupação dos pais e dos profissionais de como fazer essa criança, né, aceitar ir para o dentista e ser submetida a uma cirurgia. A gente sabe, a gente reconhece, né, que a criança ela tem todo um perfil comportamental diferente do adulto. E por isso mesmo, nem sempre elas estão muito animadas, né, a fazer lá uma cirurgia, a receber uma anestesia local e esperar ali alguns minutos, né, até que o procedimento seja realizado. E isso acaba sendo um pavor para muitos pais. Então, nós vamos abordar o assunto hoje de uma maneira assim bem passo a passo para que vocês possam entender como funciona isso em relação à cirurgia, né, nas crianças. Então, vamos imaginar que você levou seu filho ao dentista, ao odontopediatra ou ao ortodontista e o colega ele diagnosticou que tem alguma condição que precisa enviar o paciente para o cirurgião. E é muito comum nessa fase, né, a partir do nascimento até ali os 10, 12 anos de idade, uma série de alterações que estão ligadas ao próprio processo de desenvolvimento facial e da troca da dentição decídua para misto e depois para permanente. Por exemplo, é muito comum em bebês recém-nascidos ter a língua presa. E isso tem um impacto negativo numa fase muito precoce e importante, que é a amamentação. Então o bebê ele não consegue, né, ele não consegue de maneira adequada, né, pegar o peito da mãe e fazer a sucção de uma maneira correta, né, nessa fase bem importante e inicial da vida do bebê, que é a amamentação. Então essa é uma condição, por exemplo, que precisa fazer a cirurgia. Nesse caso, normalmente a gente já faz isso tão logo o bebê nasce, né? Nasceu, foi diagnosticado que a linguinha está presa, a gente faz o procedimento. Mas existem situações no qual essa criança ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e em um momento ou outro ela aparece com essa condição, né, da própria língua presa. E nessa fase ela já vai atrapalhar bastante, por exemplo, todo o processo de formação, né, da dicção. Ela atrapalha
no desenvolvimento da fala? Porque a língua está presa. Então, eu dei aqui um exemplo da mesma indicação cirúrgica em duas fases distintas e que precisa ser resolvido por meio de cirurgia. Não tem outro procedimento para resolver isso. Continuando, essas crianças elas podem apresentar diversos problemas de irrupção dentária. O que é isso? O dente ele está lá dentro ou abaixo da gengiva e ele precisa, né, emergir na cavidade oral à medida que a idade do paciente vai evoluindo. Então, começa lá com os dentinhos de leite, por volta de 5, 6 anos, já está com alguns dentes permanentes, e isso se prorroga ali até por volta dos 13, 14 anos, mais ou menos, com algumas variações, é claro. Então, nessa fase é bem comum, né, que dentes supranumerários, ou seja, aqueles dentes que estão lá, mas que são além da conta, né? Eles estão além do número normal de dentes. Ou então, que o próprio dente de leite, ele não esfoliou de maneira correta. Só para entender, o dente de leite ele vai reabsorvendo a raiz e, concomitantemente, o dente permanente ele vai substituindo aquele dente de leite. Mas alguns, eles ficam estáveis, a raiz não reabsorve e é preciso, então, fazer essas extrações dentárias para permitir que o dente permanente ele possa, então, ir para a sua posição na cavidade bucal, seguindo o desenvolvimento correto. Além disso, existem outras condições que elas vão evoluindo por um grau de complexidade maior, como, por exemplo, as fissuras labiopalatais. Aquelas crianças que elas nascem, né, com uma alteração no desenvolvimento que inicia lá na fase embrionária e, ao nascer, elas têm alterações tanto no lábio quanto no esqueleto facial, e essas alterações elas são características por uma falta de união entre o lado direito e o lado esquerdo. Então ficam aquelas fendas ou fissuras labiopalatais, né? Isso também atrapalha na amamentação, ela atrapalha na fala, ela atrapalha no desenvolvimento crânio-facial dessa criança. Tá? E claro, todo mundo aqui que é pai, né, que já teve criança pequena, sabe que quando a criança começa a andar, ela não tem um equilíbrio adequado e mesmo depois que ela já está bem equilibrada, a criança gosta de correr, gosta de pular e vez por outra, né, bate lá o rosto na quina da parede, na mesa, e isso causa alguns tipos de lesão, tanto no lábio quanto sobre os dentes, que eventualmente podem precisar de um procedimento cirúrgico, ou pelo menos um procedimento emergencial, para fazer uma sutura no lábio, para conter algum tipo de traumatismo dentário que pode ocorrer nessa etapa. Então, eu estou citando aqui aqueles mais comuns. É claro que existe uma variedade de situações, né, nas quais pode haver a necessidade de intervenção cirúrgica. Muito bem. Então, uma vez que isso é diagnosticado, uma vez que essas lesões são observadas, os pais normalmente eles recebem a indicação do profissional para poder, né, fazer a cirurgia nessa criança. E é aí que começa, né, toda uma fase que é uma fase bastante delicada. Primeiro vamos entender o seguinte: a cirurgia ela é necessária, então ela precisa ser feita. Nós precisamos garantir que essa cirurgia ela seja feita de maneira mais eficaz possível, causando o mínimo de problema ou o mínimo de desconforto para a criança. Só que tem todo um processo envolvido. O pai vai junto, o pai está preocupado, a mãe está preocupada, né? A família está preocupada, às vezes vai até a avó junto para decidir. E a criança, ela tem suas especificidades, né? A criança, por mais que ela queira colaborar, a depender da faixa etária, isso não vai acontecer. E aí eu me lembro que num passado, não muito distante, felizmente isso eu acredito que acabou. Eu não tenho notícia, não vejo mais ninguém falando sobre isso. Mas eu lembro que no passado, né, não muito distante, usavam-se algumas técnicas de imobilização da criança. Então colocava a criança na cadeira, colocava um lençolzinho ali ao redor do braço. E claro, isso era uma questão de época, né?
até mesmo em pronto-socorro, a criança chegava no hospital, precisava fazer uma sutura no lábio, a criança está assustada. Então ela não vai ficar parada, né, como um adulto, e ela não entende, não tem a mesma compreensão de necessidade que o adulto tem. Então se faziam essas imobilizações. E era terrível, porque a criança, claro, até podia fazer o procedimento, mas ela ficava, né, com aquela experiência negativa. E às vezes a experiência seguia para o resto da vida. Então, uma vez que essa criança ela precisa ser submetida a uma cirurgia oral, nós vamos definir algumas coisas com base em 3 critérios principais. O primeiro, né, que é o tipo de cirurgia que vai ser realizado. Às vezes é um procedimento muito simples, rápido e que pode ser feito, inclusive, né, no consultório com anestesia local. O segundo critério, ele é comportamental, né? E aí é uma área mais complicada. Nós temos sim crianças de 7, 8 anos que elas colaboram, né? Elas são pessoas bastante colaboradoras e isso em grande parte se deve tanto ao modo como ela convive na própria casa com os pais e principalmente também pelo auxílio, né, que os odontopediatras nos dão. Porque a odontopediatria, né, aquela especialidade da odontologia que cuida de criança, né, já há muitos anos que trabalham com um tipo de preparo para essas crianças não se assustarem mais por irem ao dentista, né? Então, a criança ela vai à primeira consulta com o odontopediatra não faz nada de procedimento. Ele brinca com a criança, ele desenvolve alguma atividade lúdica, um desenho, né? Alguns pediatras têm a estratégia de oferecer uns pequenos brindes, uns chaveirinhos por comportamento, as estrelinhas para cada vez que ele consegue ir lá escovar o dente, né? Sem o pai e a mãe ficar pedindo. E isso ele vai preparando essa criança desde uma fase muito precoce até o momento que ele precisa de fato fazer algum tipo de procedimento mais, alguma intervenção maior, né? Então isso ajuda bastante e o comportamento vai influenciar. E o terceiro aspecto, né, claro, né, além do tipo de cirurgia, do comportamento, é o próprio cenário, né? Alguns procedimentos eles podem ser feitos no consultório odontológico, sob anestesia local. Sob anestesia local e sedação, né? Nas crianças é muito comum fazer a sedação inalatória, né, com gás de óxido nitroso, mas para aqueles procedimentos mais invasivos ou para aquelas condições clínicas que são maiores ou mais complexas, isso não vai funcionar, né? E aí, né, entra o ponto de discussão e que gera muita dúvida, tanto para o pai ou para os pais, como para alguns colegas. Poxa, mas não dá para fazer isso no consultório com anestesia local? Aí não se trata do procedimento, não se trata do que vai ser feito. Tecnicamente é possível, mas a criança ela não vai ficar quieta, ela não tem esse tipo de comportamento de colaboração. E aí, para que aqueles que insistem em fazer isso, tem que tomar muito cuidado, não é o meu caso, né? Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, mas para aqueles que insistem ou que optam por fazer com anestesia local, tem que ter um controle muito grande do ambiente, da criança, para evitar, claro, até uma complicação. Vocês imaginem, a criança já tem um pouco de receio da anestesia. Pois anestesiou, ok, mas o fato dela não estar sentindo dor não eliminou o cenário, né? Às vezes está assustada, ela está olhando. Ela que criança é muito curiosa, ela quer saber de tudo. Você pega lá um instrumento cirúrgico, ela pergunta, o que é isso? O que vai fazer? Né? E aí imaginem isso num cenário do consultório, onde a criança está desse jeito, e às vezes tem um fator adicional, que é o próprio comportamento do pai ou da mãe. A gente sabe que em algumas situações existem vários tipos de interação nesse cenário do pai com a criança. Existem aqueles que são mais calmos, que estão entendendo o procedimento e se mantêm ali só como um apoio.
Existem aqueles que às vezes perdem a paciência com a criança, né? E não pode perder paciência com criança. Nem o pai e muito menos o profissional que está realizando o procedimento. Então, quem não tem paciência com criança não pode, né, se propor a fazer cirurgia oral em criança. Isso é uma regra de ouro. E nós sabemos também que tem aquela relação do que o pai é um pouco mais protetor. Então, às vezes a criança está ali tranquila, ela está evoluindo e o acompanhante, quando eu falo acompanhante, o pai ou a mãe, está ali do lado. Ai, meu filho, você está sentindo dor? Mamãe está aqui, papai está aqui. E não é uma boa situação, porque a criança ela está lutando bravamente para se concentrar e ajudar aquele procedimento a ser realizado. E às vezes está recebendo a informação ali o tempo todo associada a uma coisa que é desagradável, né? Então, isso é bastante importante de frisar, porque o pai ou a mãe ele pode sim interferir de modo negativo, dependendo de como ele se comporta frente a esse cenário. Uma vez que você optou, então, por fazer sob anestesia local no consultório, né, então você tem que controlar tudo isso de uma maneira bastante segura. A gente sabe que não é fácil. E aí eu vou chegar no ponto que é referente à minha filosofia de trabalho. Então, sempre que uma criança chega com a indicação de cirurgia oral, eu vou sempre me basear nesses critérios. Eu vou fazer a minha avaliação inicial, eu vou entender o que é que precisa ser feito nessa criança, vou conversar com a criança, eu vou colocar essa criança na cadeira, sem fazer nada, mas eu vou conversar para tentar sentir, né, como é que ela reage a esse tipo de situação. E, obviamente, conversar com os pais também, às vezes de maneira separada. É bastante positivo, né, para nem passar uma informação inadequada para a criança e não permitir também ali que o cenário possa gerar algum tipo de dúvida, né, para uma parte ou para outra. Então, sempre converso com a criança, depois converso com os pais e no meu modo de trabalhar, quando eu identifico procedimentos que sejam mais complexos, eu ou o paciente, a criança, não tem um comportamento de muita colaboração, eu não tenho dúvida, eu faço o procedimento no ambiente hospitalar sob anestesia geral. E aí, uma das perguntas mais frequentes, mas doutor Sandro, não dá para fazer com sedação? Veja, existem tipos diferentes de sedação. A sedação é um procedimento, né, adicional à anestesia local, que tem por objetivo, né, diminuir a responsividade do paciente, tanto do adulto quanto da criança, né? É uma palavra sedação, sedativo, significa diminuir essa resposta. O paciente ele não está sob anestesia geral no consultório. A sedação é um procedimento, falando uma linguagem mais geral, é um procedimento que é utilizado por meio de algum fármaco, por meio de algum medicamento, para acalmar a pessoa. E a partir do momento que ela está mais calma, ela reage menos, ela reage ao ambiente, ela reage menos à anestesia. E depois, claro, que o paciente já está anestesiado e você começa a fazer o procedimento, ele está nesse estado, né, mais calmo, sedado, aí, a partir desse momento, tudo flui com mais tranquilidade. Tá? Só que na criança, a criança tem uns aspectos bastante peculiares. Então, de modo preferencial, eu não gosto de fazer sedação em consultório para criança. Ou eu faço anestesia local convencional, sem sedação, trabalhando aí no comportamento e na colaboração da criança, ou eu prefiro levar para o hospital. A razão disso é mais seguro. Né? Muita gente fica assustada, os pais principalmente, os familiares, com anestesia geral. Mas deixa eu lembrar a todos que o paciente ele não vai para o hospital, ele não vai para anestesia geral sem antes passar por um médico cardiologista para fazer avaliação cardiológica e risco cirúrgica. Ele vai fazer exames básicos, né, de sangue para determinar se tem alguma condição que pode interferir na cirurgia. E ele vai passar com o médico anestesiologista antes da cirurgia. Eu sempre trabalho assim. Meus pacientes, eles não conhecem o anestesista no hospital. O anestesista faz essa avaliação antes. Então, veja,
informações se o paciente tem alergia, se já fez alguma cirurgia antes, se já teve internado no hospital, se está tomando alguma medicação, tudo pode ser esclarecido com antecedência. Então, naturalmente, essa criança ela vai para o hospital com todos os cuidados tomados com antecedência e com todas as avaliações, tanto médicas, né, como odontológicas, feitas de antemão. Né? O fato de ir para anestesia geral, que às vezes assusta as pessoas, mas lembrando que é um procedimento seguro, que é um procedimento controlado, os profissionais são competentes em realizar esses procedimentos, não é? E eles têm todo o zelo com a criança. Né? Nós trabalhamos com alguns colegas anestesiologistas que todos eles têm muito cuidado com a criança. A doutora Ana Júlia, que é uma das colegas que mais tem feito as anestesias para a gente quando se trata de criança, ela tem uma filha pequena. Então, imagina, ela tem um cuidado, né? Ela entende o que é ser mãe, ela entende sobre a criança. E o anestesista também, que tem filho, eles têm esse zelo, tá? E o pai sempre solta aquela pergunta mais forte, né? Doutor, mas existe algum risco? Todo procedimento, né? A gente não deve perguntar, qualquer procedimento, qualquer ação humana tem algum risco, não é verdade? Quando eu falo, claro, com os pacientes adultos, a gente vai fazer uma cirurgia hospitalar e esse tipo de pergunta, sabe? Tem risco, né? Tem risco de tudo, né? A gente adora viajar, né? A maioria das pessoas adora viajar. A gente sabe, né, o risco de viajar de avião. E nem por isso a gente deixa de viajar de avião, não é verdade? Tá, mas tem gente que não voa de jeito nenhum. Ok, concordo. Mas a gente viaja de carro e a gente sabe dos riscos que isso também tem. Né? A questão não é o risco, se tem risco. A questão é quão responsável o profissional é em conduzir uma criança que precisa de uma cirurgia oral, passando por toda uma avaliação médica, todo um cuidado de cirurgia no hospital para resolver aquele problema que é necessário. Você pode postergar para uma fase mais onde essa criança já é um adolescente ou até mesmo fazer na fase adulta? Claro, isso é decisão compartilhada, mas deve haver um entendimento que se aquela condição não foi tratada naquele momento, ela pode ter repercussões, né, funcionais importantes, ela pode ter repercussões estéticas, inclusive, que impacta na autoestima, impacta nessa relação da criança, inclusive quando ela está no período escolar. Então, se houver esse entendimento da necessidade do procedimento, né, desse cuidado que esse profissional, que essa equipe tem, o procedimento cirúrgico feito no ambiente hospitalar sob anestesia geral, ele vai ser seguro. E com outro detalhe, a maioria absoluta dessas cirurgias, né, orais que são feitas no hospital para essa faixa etária, o paciente ele interna pela manhã, faz o procedimento e à tarde ele está em casa. A não ser que se trate, por exemplo, de uma fratura de face. A criança estava no automóvel, sofreu um acidente automobilístico e fraturou um osso da face. Ou então, o paciente lá tem uma fissura lábio-palatal, que ele precisou passar por uma cirurgia corretiva de tecido mole, ou às vezes um enxerto. E eventualmente, apesar de menos frequente, às vezes tem casos de tumores em crianças que precisam de cirurgias mais invasivas. Aí não, ele vai ficar internado, vai dormir no hospital. Mas para essas cirurgias que eu tratei aqui no início do nosso podcast, que são aquelas que normalmente são feitas no consultório, é day hospital. Ele interna pela manhã, faz a cirurgia, depois do almoço ele está em casa. Sábado agora eu operei 2 crianças, né, nesse mesmo script. Operou, foi para recuperação pós-cirúrgica, final da tarde estava em casa, estava se alimentando. Tem uma figura, essa menininha, depois eu vou pedir autorização para a mãe dela, e a mãe dela me mandou, ela mesmo fez um videozinho no pós-operatório dizendo que estava tudo bem, que já estava tomando sorvete, ou seja,
E isso é muito importante divulgar para que vocês vejam pela experiência dos outros, né, que o procedimento e que essa opção pela anestesia geral para a criança é uma opção muito boa, muito segura e que, sendo conduzida de modo adequado, não deve inspirar nenhum tipo de preocupação maior ou medo por parte, né, principalmente dos pais. E também de alguns colegas, né, que nos encaminham o paciente para esse tipo de cirurgia. É importante reconhecer isso também. E claro, cada um tem sua autonomia. Se aquele colega prefere fazer sobre anestesia local no seu consultório, tá tudo bem. A minha consideração aqui ela é informativa e de ordem geral. Mas o que eu, particularmente, eu não faço é anestesia em criança no consultório, né, com algum tipo de sedação, tipo endovenosa. Não é seguro, está dentro da minha filosofia de trabalho e os meus próprios colegas anestesistas também não gostam de jeito nenhum. A sedação com óxido nitroso, que é o cheirinho, né, o gás que vai na máscara, é um procedimento já ao contrário muito seguro para ser feito em consultório, deve ser inclusive incentivado. Apenas para minha especialidade, que eu faço mais cirurgia oral, como tem a máscara aqui o tempo todo, eu particularmente não me sinto muito confortável, mas dá para fazer muita coisa com sedação inalatória no consultório e com segurança. Tá? Eu deixei bem claro aqui em relação às cirurgias que são mais invasivas, que demandam um pouco mais de tempo, eu particularmente prefiro não fazer, mas existe essa opção certamente. Então vejam que na hora que a gente considera todo esse cenário, que a gente considera as indicações, o comportamento da criança, a expectativa do pai em relação ao procedimento, né, fica muito claro que a anestesia geral é um procedimento com boa indicação. E surpreendentemente, né, eu digo surpreendentemente porque minha formação em cirurgia, né, bucomaxilofacial, sou cirurgião, mas desde muito tempo na minha carreira que por algum motivo eu fiz cirurgia oral pediátrica, né, e eu gosto bastante, então é uma área que não me deixa desconfortável nesse sentido, né, e você vai passando o tempo na experiência clínica, claro que você desenvolve sua estratégia de tratamento. E hoje eu me sinto absolutamente seguro, né, com bastante experiência em fazer esses procedimentos no ambiente hospitalar. Então essa é minha rotina enquanto a gente considera essa possibilidade da cirurgia na criança. Muito bem, só que depois que você opera a criança, essa criança ela exige alguns cuidados, né, também específicos. Primeiro que a criança, quando ela acorda da anestesia, diferente do adulto que já reconhece o ambiente, ela normalmente acorda um pouco mais assustada, né? Então é normal, quando acorda da anestesia, dar uma olhada, dar aquele chorinho básico, mas lembrando que sempre vai ter o acompanhante, né, o pai ou a mãe. Isso dá aquela sensação de conforto, segurança e rapidamente passa aquele período de choro, vai se acalmando e normalmente tira um soninho ali, uma sonequinha de uns 30, 40 minutos. Passado isso, né, essa criança ela vai para casa e, de ordem geral, o que a gente recomenda? Muito alimento líquido, pastoso e gelado naquele primeiro dia ou nas primeiras horas após a cirurgia. Porque esse tipo de alimentação, né, ela traz conforto pela própria temperatura, né? A temperatura fria ela tem uma característica de aliviar, né, parcialmente esse desconforto. E a criança gosta, né? Eu nunca, assim, não me lembro de uma criança que não gosta de tomar sorvete, milkshake. Para elas, na verdade, é um bônus, né? Fica ali naquele pós-operatório comendo um monte de coisa que numa condição normal é considerado talvez uma alimentação não muito saudável. Mas isso não importa. Primeiro pós-operatório, primeiro, segundo dia, deixa a criança comer o que ela quiser, desde, claro, né, com essa orientação, alimentação mais líquida, pastosa, gelada, e isso traz esse tipo de conforto e a criança já vai relaxando um pouco mais. Atividade física.
eu acho difícil você pegar uma criança e conter essa criança. A criança vai pular. E é bom, ela vai chegar em casa, ela não vai querer ficar só deitada na cama. Ela fica um pouquinho, mas depois ela quer conversar com o amiguinho. Em casa mesmo, ela quer fazer alguma atividade. Então, o que é importante? Que ao final da cirurgia, o cirurgião possa garantir que o local onde foi feita a extração dentária, ou foi feito lá uma biópsia, que seja, esteja com muito cuidado com a sutura, né? Às vezes colocando algumas substâncias hemostáticas, né, que controlam o sangramento, para que em casa a criança fique bem. E ainda assim é comum um pouco de sangramento ali pela gengiva na área da cirurgia ou na bochecha, não importa onde tenha sido feito. É muito comum em caso de extrações dentárias, em colagem de dispositivos ortodônticos, né, para tracionar o dente, que tem ali um pequeno sangramento naquelas primeiras 10, 12 horas de pós-operatório. Mas é um sangramento pequenininho, sangramento gengival, que isso não interfere em absolutamente nada. Na pior das hipóteses, o pai vai colocar uma gaze, vai pedir para o filho morder, apertar aquela gaze, e esse sangramento automaticamente ele vai parando. Né? Vamos lembrar que nós já fizemos lá no pré-operatório o exame de sangue, fizemos o coagulograma. Então a gente já sabe que não tem nenhuma alteração, né, do ponto de vista de alteração na coagulação sanguínea que vai causar um sangramento no pós-operatório. Não vai. Tá? Junte-se a isso ao cuidado da cirurgia, e esse sangramento pós-operatório ele é esperado, ele é controlável e a criança vai ficar tudo bem. Sempre mantenho um controle muito próximo, né, com os meus pacientes e com os pais, né, das crianças no pós-operatório. Eu posso afirmar para vocês com convicção. Saiu lá do hospital, vai para casa, você pergunta 2, 3 horas depois como é que tá. Normalmente a criança não reclama de dor, sangramento muito pouco, e já está ali tomando seu sorvetinho, já está brincando. No segundo dia, então, nem se fala. Né? A maioria já está pulando, correndo, e por isso que eu falo, é muito difícil dizer para a criança, não faça isso. O importante é ter os cuidados, né, com a alimentação, claro, algum repouso físico, e principalmente com a higiene oral, que é outro ponto que os pais têm muitas dúvidas. Ah, mas eu posso passar lá a escova na área da cirurgia? A área da cirurgia ela deve ser higienizada, ela deve estar limpa. Não significa que nós vamos pegar uma escova com creme dental e ficar esfregando sobre a área onde foi removido o dente, onde foi operado. A criança ela pode e deve, não só a criança quanto o adulto, fazer as escovações regulares e naquela área da cirurgia usar uma escova muito macia. Né? Existem escovas chamadas escovas cirúrgicas, mas que são escovas normais, que tem a cerda muito macia. Então ele pode ser passado ali sobre a gengiva, sobre o ponto, né, a sutura, que não vai causar nenhum tipo de trauma, desde que feito com cuidado. Né? E se porventura não for possível usar esse tipo de escova, né, o pai ou o cuidador pode lavar a mão, né, pegar uma gaze esterilizada, né, e passar, né, discretamente ali com soro, umedecida no soro fisiológico, sobre aquela gengiva. O mais importante é manter a higiene. Então, comeu um pouquinho, vai lá, limpa a área e vai ficar tudo bem. Infecção pós-operatória em criança é muito raro, é extremamente raro. Na minha prática, não estou dizendo que não existe, na minha prática eu nunca vi um paciente, né, pediátrico desenvolver infecção pós-operatória nesse tipo de cenário ou por falta de cuidado, de modo algum. Então, cuidado mínimo, básico, que normalmente a gente acredita que os pais já têm esse cuidado com a criança de modo rotineiro, então isso não vai afetar em nada, né? Não vai modificar grande coisa. O que a gente não recomenda de jeito nenhum é alimentos quentes. Né? A gente sabe que o calor ele faz vasodilatação, então naquela área que eu quero que pare o sangramento, ou que não tenha sangramento nenhum, se ficar dando chá, café, sopa quente para a criança, claro que naquela área vai haver uma vasodilatação e pode, né, prolongar ali o sangramento por um pouco mais de tempo. Tá? Mas isso eu acho que hoje já é bem claro, né? Quase ninguém faz, mas é importante reforçar esse tipo de informação.
Passou ali as primeiras 24, 48 horas, normalmente a criança já apresenta uma evolução muito rápida nesse pós-operatório. Então, se faz uma cirurgia dessa, por exemplo, na sexta-feira, é muito provável que na segunda a criança esteja em sala de aula, assistindo aula. Claro que não vai lá para a educação física, não é? Mas a criança já pode ir para a escola com 2, 3 dias depois, com tranquilidade. Ao final de uma semana, normalmente essa criança está bem recuperada e ela nem percebe, o que foi feito. Isso acaba não deixando nenhuma experiência ruim. Quando a gente faz sutura, dá o ponto lá em algum tecido, na gengiva, eu, de modo tradicional, uso um ponto que é absorvível, não precisa tirar. Isso é bom para a criança, porque quando ela retorna com uma semana para avaliação, ela já está arisca, Então, é melhor não ter que tirar ponto. Então, a gente faz uma sutura com um fio bem delicado e depois ali de 2 semanas, 3 semanas, aquele ponto ele sai sozinho, sem nenhuma grande repercussão. Claro que se a criança colaborar e estiver incomodando, a gente remove isso no consultório sob anestesia local. Então, gente, esse cenário da cirurgia oral no paciente pediátrico, ele é cheio desses cuidados que a gente deve ter com a criança. É importante que tanto o profissional quanto os pais entendam e cada vez mais estejam conscientes sobre essa necessidade e que se esse tipo de conduta for tomada por todos que estão envolvidos no tratamento, não há necessidade de maiores preocupações. A cirurgia oral sob anestesia geral é seguro e vai evitar, inclusive, que essa criança passe por um procedimento ou, melhor dizendo, por uma experiência negativa que pode se prolongar pela vida adulta. E para a gente fazer o fechamento, eu gostaria de enfatizar isso. Nós temos muitos adultos hoje que têm medo de ir ao dentista ou que não se sentem confortável de ir ao dentista, até mesmo para fazer um procedimento preventivo, fazer uma limpeza profissional, aplicar flúor, ou a gente sabe que tem uma grande parte da população que perderam dentes numa fase muito precoce, seja por acidentes, por traumatismos bucais, ou até mesmo nós temos um histórico muito ruim no Brasil, de crianças que, numa determinada etapa da vida, moravam em um lugar que não tinha muito acesso à saúde, ou tinha acesso, mas era uma outra mentalidade, e às vezes o próprio pai pedia para extrair um dente para que o filho não tivesse dor depois. E a gente tem toda uma geração ainda de adultos que perderam os dentes lá na infância por esse tipo de comportamento. E eles precisam de reabilitação, eles precisam fazer implante, reabilitação com prótese sobre implante. As pessoas querem cada vez mais qualidade de vida e muitas têm verdadeiro pavor. E todas as vezes que eu converso e que eu procuro entender um pouco mais esse pavor que eles têm, vem uma história dessa natureza. Lá na infância, em algum momento, foi feito algum procedimento no qual foi imobilizado ou ficava sendo até pressionado pelo próprio pai ou eventualmente por quem estava dando o tratamento, aquela coisa, chora não, fica calado, se você não ficar calado você vai ver. E isso, gente, não se faz com criança. A criança ela tem o tempo dela, e óbvio, se for uma condição. Vou dar um caso aqui extremo. Tem uma criança que apareceu lá com uma lesão de boca, um tumor na boca, não tem conversa, você não vai esperar ela crescer para fazer uma biópsia. Você vai levar para o hospital, fazer a biópsia ou fazer a intervenção cirúrgica porque é necessário. Mas outras condições podem esperar um pouco. O que não pode jamais é imobilizar uma criança, fazer um procedimento forçando a criança, segurando ou ameaçando de... Quando eu falo ameaçar, claro,
ameaçar no sentido, chegar em casa você vai ver, isso não se faz com a criança, não precisa, né? E contando até que muitas delas hoje, como eu mencionei anteriormente, já têm um comportamento diferente e até deixa a gente fazer o procedimento no consultório sob anestesia local. A mensagem final é: vamos tratar dessas crianças com carinho, com zelo e decidir qual o melhor cenário para fazer o procedimento cirúrgico quando tem uma indicação muito precisa. Anestesia geral não é um procedimento que vai adicionar um risco desnecessário para a criança, desde que seguido todos aqueles cuidados que eu mencionei no pré-operatório. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Por favor, comentem, deixem sugestões, assina aqui o nosso canal, ativa a notificação e quanto mais feedback vocês me derem, eu vou criar mais conteúdo que seja de interesse para todo mundo. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Desejo a vocês felizes festas de final de ano e até o próximo episódio do nosso podcast Face a Face. Até mais.